Meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo. Quero começar pedindo a você já para se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo. Aproveita e dá um comentário aí para que o vídeo seja compartilhado com mais pessoas, para que a divulgação dele aconteça com mais intensidade e que nós possamos crescer a cada dia mais. Quero te agradecer por estar conosco, fazer parte da família da Escola dos 40. Eu queria me debruçar em um texto em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 relata a história de dois homens no caminho da cidade, da aldeia, que levava para Emaús. Talvez você conheça bem essa história, porque ela relata fielmente como nós somos capazes de esquecer de tudo aquilo que Deus realiza nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que os homens estavam vindo de Jerusalém depois da festa, porque Jesus foi morto na festa, na comemoração da festa em Jerusalém. Os judeus comemoravam a festa da Páscoa e Jesus foi morto lá. E agora eles estão voltando para casa, eles voltam com um desânimo absurdo. Voltam eles agora desesperançosos e comentando sobre o dia a dia e sobre o ocorrido, a crucificação de Jesus. Num dado momento, a Bíblia diz que Jesus interrompe o papo porque se aproxima deles e chega ali no meio. Interrompe o papo dizendo, vocês estão conversando sobre o quê? E é interessante eles olharem para Jesus e não conhecê-lo. Jesus estava já com o corpo glorificado, porém, a Bíblia diz que Jesus ele continuava com o mesmo parecer. Por que eles não conheceram Jesus? Eis aí uma pergunta. Eu acho que eles não conheciam Jesus de verdade. Porque você só reconhece uma pessoa se você conhece e tem intimidade. Se você realmente já viu a fotografia dela em algum lugar. São características que nos levam a reconhecer uma pessoa. E eles não reconheceram que era Jesus que estava falando. Será que foi por causa disso? Talvez. Ou de repente porque eles estavam de cabeça baixa. Porque apesar de o texto no final dizer que já estava anoitecendo, ainda não era noite. E para os judeus, um dia só termina às 6 horas da tarde. Ou seja, ainda estava claro. Então não era um problema de identificação. Era um problema que eles tinham porque eles talvez não conheciam Jesus. Eles talvez só conheciam Jesus de falar, que nem a mulher do fluxo de sangue, ou como o pessoal lá de Samaria, quando a mulher chegou contando, eles só viram pelo fato da mulher ter falado, mas depois eles conheceram, aí eles começaram a crer não pelo fato de que a mulher falou. É interessante você ver isso, por quê? Porque são características que nós, por muitas vezes, batemos no peito e afirmamos e dizemos que conhecemos a Deus. Esses homens agora são interrompidos pelo próprio Jesus e eles não conseguiram identificar que era Jesus que estava ali. É interessante que quando o diálogo vai se aproximando da aldeia, ou melhor, eles vão se aproximando da aldeia, a Bíblia diz que Jesus faz menção, não quer dizer que ele ia embora. Ele realmente faz menção de ir embora. E eles fazem um convite para Jesus, fica conosco. A Bíblia diz que Jesus ficou com eles. O que é interessante disso é que vai um ensinamento para mim e para você. Jesus não rejeita convite. Zaqueu, Jesus falou, vou na tua casa. O fariseu, que era o fariseu, convidou Jesus para ir na casa dele. Jesus foi na casa dele. Ele recebeu Jesus da pior maneira. Naquela época, dava o ósculo santo. Como pessoas viajantes andavam com sandálias,
Os pés ficavam cheios de lama, então pedia para um criado lavar os pés. Ele não fez nada disso. A mulher que ele titulou como pecadora fez tudo isso. Mas mesmo assim, Jesus foi na casa dele. Apocalipse capítulo 2, 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e sei. Ou seja, a condição de abrir é minha e tua. Talvez você fique pensando por que Jesus não muda a minha história. Porque você não pede para ele mudar. Ou pede, mas está que nem a gente costuma ver. Ó, Senhor, o Senhor pode trabalhar na minha vida, mas só nessa área. Se você quer uma mudança, se quer verdadeiramente que Jesus entre e celebre a alegria, ele tem que ficar à vontade. Jesus não gosta de estar no lugar quando ele é constrangido. Ele gosta de lugar que ele fique à vontade, que ele sinta-se confortável. Era assim na casa de Lázaro, era assim na casa de Pedro. Na casa de Lázaro, logo recebiam ele dando lanche. Na casa de Pedro, logo depois que ele chegava, mesmo quando a sogra de Pedro estava doente, a primeira coisa que ela fez foi fazer um lanchinho, um cafezinho para Jesus. Porque se você quer receber Jesus, você tem que ser como Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus e com alegria. Ou seja, em algumas traduções bíblicas diz que ele recebeu gostoso. Isso significa com satisfação. Não havia reserva a Zaqueu. Não havia reserva a Lázaro. Não havia reserva a Pedro. Homens totalmente diferentes um do outro, mas tinham uma coisa em comum. Queriam realmente que Jesus entrasse para as suas vidas. Se você quer que Jesus entre para a sua vida, você precisa receber Ele com alegria e abrir o coração, sem reserva. É mais ou menos você chegar no médico e falar: doutor, eu estou doente. Estou aqui com essa ferida, está doendo, machuca, está inflamado. Já tem muito tempo que tem me dado febre, eu estou com problema para dormir. E aí você vai ver como Jesus vai trabalhar e fazer a obra, porque Ele é especialista nisso. Esse é o recado dos discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam lá, mas eles de fato não criam como deveriam crer. Porém, quando Jesus chegou próximo a ele, a primeira coisa que Deus fez foi reanimar a fé. A Bíblia diz que eles terminam dizendo assim: não ardiam nossos corações quando ele falava conosco. Logo depois ele partia o pão, fazer o ato que ele fazia de celebração. Eles entenderam, viram que era Jesus. Ou seja, eu e você precisamos não desfalecer a nossa fé. A Bíblia diz que se a nossa fé for como, não do tamanho, como um grão de mostarda, nós podemos dizer para o monte: sai daqui para lá, que vai acontecer. O que você precisa é ter fé e crer que Jesus pode mudar a tua vida. Deus abençoe, que Deus te fortaleça, Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Quero pedir a você: curte e compartilhe esse vídeo e divulgue o nosso canal. Que Deus abençoe.